Sejam bem-vindos à nossa aula 2 do Desafio dos Stories que Vendem. Essa é a nossa aula prática número 2 e hoje a gente vai fazer uma sequência de stories para gerar venda. Para que essa aula seja bem curta, bem prática, a gente já vai direto ao ponto. Vamos criar uma sequência de stories. Eu vou te passar uma sequência que eu já testei, já validei. É uma sequência que testei com uma clínica estética e ela funcionou. As primeiras 24 horas que a gente postou foram 6 sessões de um produto só que a gente vendeu. Lembrando que a gente não tinha nenhuma outra estratégia por trás, era só a sequência, não tinha anúncio. Esse perfil não é um perfil acostumado a criar conteúdo com frequência, então foi o primeiro passo que a gente deu. Para o seu melhor entendimento, sempre que eu falar de algum story específico, ele vai aparecer aqui na tela do lado para a gente analisar melhor a copy do story. O primeiro passo para fazer uma estratégia que funcione e que venda no final, para fazer uma sequência boa, é escolher o produto. Você não pode fazer uma sequência de stories aleatória e falar, vem e compre de mim. Não. Você é uma fisioterapeuta e você faz um acompanhamento específico para mulheres grávidas. Então, essa sequência vai ser específica para grávidas. O primeiro passo é escolher um produto para a gente fazer essa sequência. Tem que ser um produto só. Se você vende um serviço, escolha um serviço só, específico. A gente vai tratar de uma coisa só. Essa sequência serve para você usar durante toda a semana, mudando apenas o produto. Para o passo 2, a gente vai fazer um exercício pequeno para entender melhor o seu cliente e o comportamento do seu consumidor. Faça uma lista de problemas que o seu produto resolve. Nessa sequência que eu te mostro com o exemplo, o problema que a gente vai tratar é resolvido através de uma termoterapia, que é um produto bem complexo de se explicar nos stories. Por isso a gente está focando mais no problema e no sentimento que o cliente tem. Vou explicar o que é esse produto de uma forma bem breve para você conseguir entender. É uma manta térmica onde a pessoa se deita. Antes disso, a esteticista vai passar alguns cremes que vai estimular ali a região. Unindo esses produtos mais o calor é que a gente consegue ter o resultado tão esperado pela cliente, que no caso é redução de medidas, redução de gordura e principalmente vai parar de reter líquido. Para essa sequência de stories, o mais importante aqui é o problema. Qual é o problema da cliente nesse ponto, neste exemplo? É retenção de líquido, é se sentir inchada, às vezes está com o rosto muito inchado, às vezes não consegue usar acessórios porque os dedos estão inchados. Então nós vamos trabalhar no problema. Pense no seu produto, pense qual problema ele resolve para você tentar extrair o máximo de informação para a gente conseguir fazer uma venda mais fácil. Para essa sequência, a gente identificou 3 problemas principais: o inchaço corporal, a dificuldade de emagrecer e a retenção de líquidos. Passo 3. Nós vamos tentar pensar em uma palavra que sai da boca do seu cliente, uma frase que o seu cliente reclama muito, um problema que o seu cliente tem, ele reclama muito e você consegue resolver. Tudo isso a gente chegou no seguinte story. Essa é uma das maiores reclamações que eu recebo no direct. Não aguento mais me sentir inchada. A barriga é o que mais me incomoda. É assim que você se sente? Então você apresentou o problema, colocou uma frase que muito provavelmente sai da boca do seu próprio cliente e depois você pergunta, é assim mesmo que você se sente? No passo 4, depois de falar dos problemas, nós vamos começar a introduzir o assunto. Vamos apresentar o seu método ou o seu produto ou serviço. Fale um pouco do nome e explique um pouco as funcionalidades, mas explique levemente e em poucas palavras, porque não é nessa sequência que a gente vai falar muito do seu produto. Aqui nós estamos focando apenas no problema. Mas isso não significa que você não pode fazer isso em outra sequência de stories, em um outro vídeo. É importante sim explicar o seu produto com detalhes, mas não deve ser o principal ponto nessa sequência de stories e nem deve ser feito isso com muita frequência nos seus stories. Continuando a sequência, o texto ficou o seguinte: eu estou sempre falando de clientes que sofriam com inchaço corporal aqui no perfil. E um dos métodos que eu uso hoje, além da drenagem linfática, ela deu uma leve apresentação de um outro produto que resolve o mesmo problema, até porque ela pode vender os dois juntos. Ela apresentou um outro produto também que tem a mesma função.
e deixou bem claro que associando esses dois produtos os resultados são ainda melhores e mais rápidos. Passo 5. Junte alguns depoimentos de clientes e coloque na sequência. A quantidade de depoimento vai variar da qualidade de depoimento que você tem. Alguns depoimentos o cliente fala sobre você, fala o seu nome, agradece, mostra a transformação que você teve na vida dele. Esse tipo de depoimento você pode colocar de 1 a 3, dependendo da quantidade que você tem. Mas se é um depoimento mais raso, onde a pessoa só fala que legal, muito bom, eu amei o seu trabalho, você vai ter que botar um pouco mais, porque nós vamos colocar em primeiro lugar a qualidade e depois a quantidade. Para essa sequência a gente colocou um print que fala que a pessoa perdeu 3 centímetros de medida com apenas uma sessão. Também colocamos um antes e depois, que mostra o resultado. Aí nós vamos para o passo 6. Coloque uma lista de problemas que seu produto resolve. Nesse caso aqui o texto ficou: o detox corporal funciona muito bem para perder medidas, perder peso, melhorar o aspecto da pele, desinchar, modelar o corpo e melhorar o aspecto da celulite. Nessa sequência de stories nós estamos falando de inchaço. O inchaço é o principal ponto aqui. Nós vamos pegar na dor do cliente que se sente inchado. Mas essa sequência ela pode pegar qualquer um desses aspectos aqui para a gente variar durante o mês. Em cada parte do mês você vai escolher um problema específico para trabalhar essa mesma sequência. É óbvio que ao longo do mês você precisa de várias outras sequências, vários outros tipos de sequências que vão trabalhar diferentes aspectos do seu marketing. Mas essa sequência específica, falando de problema, você pode repetir ela algumas vezes no mês. No passo 7, nós vamos apresentar uma intenção de fazer alguma coisa diferente nesse story. A intenção de fazer uma oferta diferente do usual. O texto ficou assim: eu decidi entregar uma oportunidade especial para você. Eu resolvi fazer um pacote de 3 sessões de detox corporal com uma oferta especial. Ou seja, nesse story aqui a gente trouxe um ar de que é uma coisa diferente e que nunca foi feita. A novidade nesse caso aqui foi vender 3 pacotes de uma vez, porque ela estava acostumada a vender apenas uma sessão. Nesse caso, você pode ou fazer o mesmo ou fazer um pacote de produtos diferentes, um kit com vários produtos. Vai trazer uma coisa nova, uma novidade, é muito mais normal, é muito mais diferente do que você vender apenas um produto de uma vez. Porque para ser imperdível, tem que ter variações de oportunidades para o seu cliente comprar naquele dia. A primeira variação aqui é que com 3 pacotes a pessoa está pagando mais barato do que ela pagaria em um por unidade, né? Mas no seu caso, você pode fazer um pacote que nunca vendeu junto antes. E logo abaixo, apresentar a condição financeira. Por quê? Porque aqui a estratégia é essa, já falar quanto custa nesse stories. Você já vai atrair só quem está finalizado para compra. Mas você vai explicar o valor antes da promoção e o valor depois da promoção. No passo 8, a gente vai acrescentar mais uma oportunidade de compra para essa pessoa. A gente vai utilizar o gatilho de escassez. Deixar claro que essa oferta ela é especial e ela tem tempo específico de duração. Nesse caso aqui, a gente deixou bem claro que essa oferta ia funcionar só durante o tempo que os stories estivessem no ar, ou seja, 24 horas. Mas você pode colocar bem menos tempo, por exemplo, de 9 da manhã às 18. 2 dias. Mais tempo, menos tempo, vai depender de o quão a sua audiência está aquecida. E o passo A é o CTA, que é a chamada para ação. A gente vai falar com o seu cliente exatamente o que ele precisa fazer para comprar de você naquele momento. Precisa ser uma mensagem clara e direta, que diz exatamente o passo a passo que a pessoa tem que fazer para comprar de você. É chamar no WhatsApp? É chamar no direct? É responder o story? Deixa bem claro. É responder com qual palavra? Além disso, você vai voltar a falar do problema aqui no último story também. Se você quer desinchar ainda essa semana, digite aqui no stories a palavra quero. Eu deixei um template de Canva com essa sequência de stories aqui para você adaptar para o seu nicho. Está lá no nosso grupo do WhatsApp. Não deixe de fazer essa sequência ainda hoje, para você gerar vendas. E se você fez e deu resultado, eu quero que você me conte lá no meu direct do @segredosautoridade.